Certo, vamos lá. Para quem está buscando de coração um crescimento verdadeiro e uma limpeza espiritual profunda, este estudo é fundamental. Vamos mergulhar no material da diaconisa Márcia Araújo sobre quebrar o que ela chama de estrutura do orgulho. E olha, não estamos falando de um simples pedido de desculpas, não. É como uma cirurgia espiritual intensa. O foco aqui é arrancar pela raiz algo que pode estar bloqueando completamente o fluxo das bênçãos divinas, sabe? É uma jornada que mapeia direitinho onde o orgulho se esconde e, muito mais importante do que isso, como ele pode ser desmantelado de vez. E tudo começa com essa âncora aqui, Tiago capítulo 4, versículo 6, que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pensa bem no peso da palavra resiste. Não é só Deus cruzando os braços ou desaprovando uma atitude feia. É uma barreira ativa, uma força contrária colocada pelo próprio Criador. Para quem deseja crescer espiritualmente, entender que o orgulho nos coloca literalmente em posição de combate contra Deus, bom, esse é o choque de realidade necessário para despertar a urgência de uma mudança. E é exatamente por isso que o material apresenta um caminho tão prático, um passo a passo para sair dessa doença espiritual rumo à libertação completa. Não tem atalho aqui, pessoal. A gente começa obrigatoriamente pelo reconhecimento. Afinal, não dá para tratar uma ferida fingindo que ela não existe, né? A partir daí, passamos para um arrependimento super específico, seguido da rendição total da nossa vontade ao Espírito Santo, até chegar na declaração de liberdade. É um processo bem metódico e muito, muito encorajador para quem quer restauração. Agora, uma coisa muito interessante do texto da diaconisa Márcia Araújo é como ela diagnostica esse problema. O orgulho não é visto só como um defeitinho de caráter ou um tropeço de personalidade. Na verdade, é definido como uma estrutura espiritual invasiva, uma iniquidade de malignidade que, segundo o estudo, tem origem direto no coração do diabo. E quando isso penetra na vida humana, olha, sujeita toda a criação ao redor. Justamente por ser uma estrutura tão severa, não dá para resolver com meias medidas. Exige, de fato, uma humilhação completa e total diante de Deus. O que nos leva à base bíblica para a cura, lá em 2 Crônicas 7, versículo 14. Essa é a grande promessa que sustenta a esperança de restauração. A condição primária que o texto sagrado coloca é muito clara: humilhar-se debaixo das mãos poderosas de Deus. A gente sabe que o orgulho adoece a nossa vida, a nossa perra, por assim dizer. Mas a promessa divina garante que, com uma postura de humildade e oração sincera, os céus se abrem. A cura de verdade não vem do nosso esforço, mas da resposta maravilhosa de Deus, quando a gente decide se curvar à sua vontade. E como isso se manifesta na prática? Essa lista do material de origem é impressionante e não deixa nenhum espacinho para aquela arrogância que fica escondida. Sabe quando a gente confia mais na nossa sabedoria humana do que em Deus? Ou quando a gente foca tanto no ministério e na carreira a ponto de acabar roubando a glória que pertence só a Ele? O texto pede perdão até por coisas como falta de perdão, amargura, atitudes discriminatórias e olhares altivos. É um verdadeiro raio-x que mostra como o orgulho vai se infiltrando de mansinho na nossa rotina espiritual. Além disso, a autora faz uma conexão super direta e profunda da raiz do orgulho com esse agrupamento de fortalezas demoníacas, cobiça, concupiscência da carne, ira, glutonaria, inveja e preguiça. Isso ensina algo crucial sobre a dinâmica do mundo espiritual. O orgulho nunca trabalha sozinho. Ele funciona como uma porta de entrada, uma chave mestra que escancara a nossa vida para várias outras aflições. Se a arrogância é o terreno perfeito para tudo isso crescer, combater esse mal tem que virar uma prioridade urgente para nós. E para ilustrar a gravidade de tudo isso, tem um trecho de Provérbios no capítulo 21, versículo 4, que traz uma metáfora francamente bem assustadora. O texto fala de olhar altivo e coração orgulhoso como sendo a lâmpada dos ímpios. Ou seja, em vez de ser a luz divina orientando a vida, o orgulho projeta uma claridade enganosa. É uma luz sinistra, que cega e desvia os passos de quem confia demais em si mesmo, tornando a própria caminhada um posto de perigos. Diante desse cenário, o contraste que o estudo apresenta é gigante. Presta muita atenção nisso. De um lado, a lâmpada dos ímpios. A autora dá um alerta claríssimo de que se esse combustível maligno, o orgulho, não for arrancado das nossas entranhas, ele continua iluminando uma via expressa direto para o inferno e a ruína espiritual. Por outro lado, em total oposição a isso, existe a maravilhosa graça de Deus. Quando a vida é submetida à purificação pelo sangue de Jesus, o resultado é um coração mansinho, esvaziado de si, exatamente como o coração do Senhor. Bom, chegamos no ponto que talvez seja a reflexão mais pesada dessa nossa exploração. O que acontece quando o próprio Deus se torna um adversário?
O texto adverte de forma bem solene que a resistência divina aos soberbos pode aparecer de forma muito palpável. Falhas nas finanças, baques na saúde física e emocional, rupturas pesadas no casamento e até estagnação no ministério. Tudo isso pode ser, na verdade, a mão de Deus pesando contrariamente. Como diz a Escritura, é uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Mas respira. Reconhecendo esse perigo imenso, a oração faz uma curva fundamental. Ela sai daquele tom de diagnóstico duro e vira um clamor urgente de socorro, cheio de esperança renovada. A única saída para um quadro tão crítico é implorar para que todo esse histórico seja lavado, apagado e completamente purificado. E a fonte para isso é inigualável, o sangue de Jesus. Apenas o sacrifício perfeito de Cristo tem o poder espiritual necessário para limpar uma iniquidade desse tamanho e restaurar a paz entre a gente e o Criador. Então, a gente alcança o grande clímax. É hora de agir com autoridade. Depois que o arrependimento acontece e o sangue purificador é invocado, o material propõe que se utilize a autoridade espiritual que existe no nome de Jesus Cristo. Não é um pedido passivo, não. É uma ordem enfática, enérgica, para arrancar pela raiz as 7 estruturas do orgulho, junto com seus demônios, a tal lâmpada enganosa e todo o seu combustível. É uma declaração ativa de libertação que corta de verdade os laços que afligem a nossa vida e as nossas famílias. Isso nos deixa com uma reflexão muito profunda para levar adiante. A libertação não é uma mágica de um dia só, né? É o começo de um novo jeito de viver. Depois de declarar que essas raízes foram cortadas, o compromisso diário é andar com o coração manso de Jesus, aceitando continuamente a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. Então, a grande pergunta que fica martelando é: como seria a nossa realidade amanhã se a gente decidisse, a partir de hoje, esvaziar todo o nosso orgulho e abraçar de braços abertos a graça que Ele nos oferece?